Em 1897, um funcionário público irlandês, gerente de teatro, sem nenhuma fama como escritor, publicou um livro sobre um conde transilvano que bebia sangue. Ele não sabia que tinha acabado de criar o personagem mais retratado da história do cinema de terror. Mais de 270 filmes até hoje. Mas aqui está o irônico. Esse homem morreu pobre, quase esquecido, e sua morte foi ofuscada pela notícia do afundamento do Titanic na mesma semana. Essa é a história de Abraham Bram Stoker, um homem doente que virou atleta, um funcionário público que virou empresário de teatro e um escritor de segunda linha que, sem querer, escreveu um dos livros mais influentes já publicados. Fica comigo até o final, porque nos últimos minutos eu vou te contar o método secreto, quase obsessivo, que ele usou para escrever Drácula, e uma curiosidade sobre sua morte que poucas pessoas conhecem. Bram Stoker nasceu em 8 de novembro de 1847 em Clontarf, um subúrbio de Dublin, na Irlanda. Ele foi o terceiro de 7 irmãos, filho de um funcionário público do castelo de Dublin. E aqui já temos o primeiro dado curioso. Até os 7 anos de idade, Stoker foi uma criança extremamente doente. Uma misteriosa paralisia o impedia de andar, e ele passou praticamente toda a primeira infância acamado, sem conseguir sequer ficar de pé sozinho. Imagina isso, uma criança presa na cama, ano após ano, sem saber se um dia vai poder correr, brincar, viver uma vida normal. Para preencher esse tempo, sua mãe, Charlotte Stoker, e também sua avó, contavam para ele histórias de fantasmas, de folclore irlandês, de lendas assombradas e até relatos reais e macabros. Charlotte havia sobrevivido a uma epidemia de cólera na Irlanda e contava histórias arrepiantes sobre esse período. Muitos biógrafos apontam que essas histórias de infância, ouvidas justamente enquanto ele estava fraco, doente, à mercê do próprio corpo, plantaram a semente do que décadas depois se tornaria Drácula. E então, por volta dos 7 anos, aconteceu algo quase inexplicável. Stoker se recuperou completamente. E não apenas se recuperou, ele se transformou. O menino que não conseguia andar virou, na adolescência, um atleta de destaque. Ele entrou no Trinity College, em Dublin, e lá se destacou tanto nos estudos de matemática quanto no esporte, chegando a competir em atletismo e futebol universitário. Foi também nessa época que ele se tornou presidente da Sociedade Filosófica da Universidade, e foi lá, no Trinity College, que ele conheceu um colega que se tornaria amigo por toda a vida, Oscar Wilde. Sim, o autor de Drácula e o autor de O Retrato de Dorian Gray eram amigos de faculdade. Depois de se formar entre 1867 e 1877, Stoker seguiu os passos do pai e trabalhou como funcionário público no castelo de Dublin. Um trabalho estável, mas nada glamouroso. No entanto, nas horas vagas, ele fazia algo completamente diferente. Escrevia críticas de teatro, sem remuneração, para o jornal Dublin Evening Mail. E o coproprietário desse jornal era ninguém menos que Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, uma das primeiras grandes histórias de vampiros da literatura, publicada 26 anos antes de Drácula. Muitos elementos que depois aparecem na obra de Stoker têm raízes claras na obra de Le Fanu. Foi justamente através dessas críticas de teatro que a vida de Stoker mudou para sempre. Em 1876, ele escreveu uma crítica tão elogiosa sobre uma apresentação do ator Henry Irving, que Irving, um dos atores mais famosos e reverenciados da Inglaterra vitoriana, quis conhecê-lo pessoalmente. Os dois se tornaram próximos rapidamente, e em 1878, Stoker tomou uma decisão radical. Largou o cargo público. Se casou com Florence Balcom, uma mulher que, curiosamente, também tinha sido cortejada por Oscar Wilde
antes disso e se mudou para Londres para se tornar gerente pessoal e secretário de Henry Irving no Lyceum Theatre. Esse cargo, que ele ocupou por quase 30 anos, até a morte de Irving em 1905, definiu completamente a rotina de Stoker. Ele viajava, organizava turnês, cuidava da correspondência, lidava com a alta sociedade londrina. E foi através de Irving que Stoker teve acesso a um círculo de celebridades da época, incluindo Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Só que aqui está o detalhe mais importante desse período. Administrar a carreira de um dos maiores atores da Inglaterra era um trabalho exaustivo, de dia inteiro. Então, quando é que Stoker escrevia? À noite, literalmente. Stoker desenvolveu o hábito de escrever de madrugada, depois de cumprir suas obrigações no teatro. Uma escrita metódica, disciplinada, quase como um segundo turno de trabalho, sustentada por muitos anos antes de qualquer resultado. E é aqui que chegamos ao coração deste vídeo. Como, exatamente, Bram Stoker escreveu Drácula? A resposta curta é: com um nível de pesquisa e organização que muita gente não esperaria de um romance de terror vitoriano. Primeiro ponto: o nome. No início, Stoker não pretendia chamar seu personagem de Drácula. O nome provisório era Conde Vampir. Mas durante sua pesquisa, ele contratou, um especialista húngaro chamado Armin Vambéry, orientalista e viajante, para aprender mais sobre a história e o folclore do leste europeu. Foi esse especialista que apresentou a Stoker a figura de Vlad Tepes, o príncipe da Valáquia do século XV, conhecido como Vlad, o Empalador, e o apelido de seu pai, Vlad Dracul, que significava algo como Filho do Dragão, ou, em outra leitura popular, Filho do Demônio. Stoker gostou tanto do nome que decidiu usá-lo no título e no personagem. Segundo ponto, e talvez o mais importante, o quanto isso é um mito parcial. Durante décadas, a lenda popular dizia que Stoker havia se baseado profundamente na vida sangrenta de Vlad, o Empalador. Só que pesquisas mais recentes, como as da professora Elizabeth Miller, mostram algo diferente. Stoker provavelmente sabia muito pouco sobre a biografia real de Vlad III. Ele pegou o nome, a reputação sombria e alguns traços, mas a verdadeira espinha dorsal do personagem, segundo vários estudiosos, vem muito mais do folclore irlandês de vampiros e mortos-vivos que ele ouviu quando criança do que da história política da Valáquia. Terceiro ponto: a viagem que definiu o cenário. Em 1890, Stoker passou um período na cidade costeira de Whitby, no norte da Inglaterra. E foi ali, na biblioteca local, que ele encontrou um livro de 1820 do autor William Wilkinson, chamado An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia. E foi exatamente nesse livro que ele leu, pela primeira vez, o nome Drácula. Whitby também entrou diretamente na trama. O navio Demeter, que encalha em Whitby transportando o conde até a Inglaterra, é inspirado em naufrágios reais que Stoker documentou na região. Alguns estudiosos também apontam o castelo de Slains, na Escócia, como possível inspiração visual para o castelo do conde na Transilvânia. Quarto ponto: o método de organização. Stoker manteve durante anos um caderno de anotações de pesquisa, hoje preservado e estudado por acadêmicos, cheio de recortes de jornal, anotações sobre folclore de vampiros, mapas, horários de trens europeus, informações sobre navegação marítima e até detalhes médicos. Ele queria que a história parecesse absolutamente real, mesmo sendo sobrenatural. Essa obsessão por verossimilhança é uma das razões pelas quais o livro funciona tão bem até hoje. Quinto ponto: a estrutura do romance. Stoker escreveu Drácula inteiramente em formato epistolar, ou seja,
O livro é montado como uma colagem de diários pessoais, cartas, recortes de jornal e até gravações em fonógrafo dos personagens. Não existe um narrador único contando a história de fora. Você, leitor, está literalmente montando o quebra-cabeça junto com os personagens, através dos documentos que eles deixaram. Para a época, essa era uma escolha estrutural moderna e ousada. E o mais impressionante, ele levou cerca de 7 anos pesquisando e escrevendo o livro, entre 1890 e 1897, sempre nas horas vagas, depois do expediente no teatro. Um romance inteiro, escrito de madrugada, por um homem cuja profissão principal era cuidar da agenda de outra pessoa. Drácula foi publicado em 26 de maio de 1897. E outra curiosidade importante, o livro não foi um sucesso estrondoso imediato. Ele teve boas críticas, inclusive elogios de peso. Arthur Conan Doyle admirou a obra e Oscar Wilde teria chamado o livro de o romance mais bonito já escrito. Mas comercialmente, Drácula demorou décadas para se tornar o fenômeno que é hoje. Foi o cinema, décadas depois, que transformou o conde numa figura mundialmente reconhecida. Vamos a uma rodada rápida de curiosidades sobre Stoker e sua obra. 1. Drácula, segundo o Guinness e diversos levantamentos, é considerado o personagem literário mais retratado no cinema, com mais de 270 aparições em filmes, incluindo produções para a TV e lançamentos diretos em vídeo. 2. Apesar de todo o sucesso posterior, Drácula só entrou oficialmente no cânone dos clássicos da Universidade de Oxford em 1983, quase um século depois de publicado. Antes disso, era tratado como literatura sensacionalista, de entretenimento popular, não como grande literatura. 3. Existem boatos e lendas, nunca totalmente comprovados, de que Stoker teria feito parte da Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade ocultista britânica do fim do século XIX, da qual também participaram figuras como o poeta W.B. Yeats. Não há confirmação definitiva disso, mas a lenda persiste até hoje. 4. Stoker escreveu outros livros ao longo da vida, romances, contos e até um manual sobre as funções de secretário do Tribunal Superior. Mas nenhum deles chegou perto do impacto de Drácula. Ele também publicou, em 1906, um livro de memórias sobre seu tempo ao lado de Henry Irving. 5. Depois da morte de Stoker, sua esposa Florence descobriu que a produtora alemã do filme Nosferatu, 1922, de F.W. Murnau, havia adaptado Drácula sem autorização, apenas mudando nomes. Florence entrou com um processo judicial e, em determinado momento, a justiça chegou a ordenar a destruição de todas as cópias do filme. Felizmente, algumas sobreviveram, e hoje, Nosferatu é considerado um marco do cinema de terror. 6. Anos depois da morte de Stoker, Florence publicou uma coletânea de contos dele que havia ficado inédita, incluindo O Convidado de Drácula, um capítulo que teria sido originalmente cortado do romance principal. Depois da morte de Henry Irving, em 1905, Stoker viveu seus últimos anos com saúde debilitada e dificuldades financeiras. Ele sofreu uma série de derrames que afetaram sua visão, e biógrafos como David J. Skal apontam que ele também enfrentou complicações de saúde, possivelmente ligadas a doenças contraídas décadas antes. Bram Stoker morreu em 20 de abril de 1912, aos 64 anos, em Londres. E aqui está o detalhe mais dolorosamente irônico de toda essa história. O homem que criou um dos monstros mais famosos da literatura morreu na mesma semana em que o RMS Titanic afundou no Atlântico Norte.
A tragédia do Titanic dominou completamente as manchetes de jornais no mundo inteiro, e a morte de Stoker passou quase despercebida. O criador do Conde Drácula morreu, de certa forma, na sombra de outra catástrofe. Um final silencioso para um homem que, décadas depois, se tornaria imortal na cultura popular, de um jeito muito parecido com o próprio personagem que ele criou. Bram Stoker nunca soube o tamanho do que havia criado. Ele morreu sem grandes prêmios literários, sem fortuna, sem o reconhecimento que hoje cerca seu nome. Foi só décadas depois de sua morte, com o cinema, com Bela Lugosi, com Christopher Lee, com Coppola em 1992, que Drácula se transformou num dos maiores fenômenos culturais da história. Hoje, existe até um prêmio literário com o nome dele, o Bram Stoker Award, criado em 1987 pela Horror Writers Association, entregue anualmente às melhores obras de terror do ano. E talvez a lição mais interessante dessa história seja essa. Stoker não era um gênio precoce, nem um escritor de sucesso imediato. Ele era um funcionário público que virou gerente de teatro, que escrevia de madrugada, que pesquisava de forma quase obsessiva durante anos para dar vida a uma única história. Às vezes, a obra que muda a história da literatura não nasce de um talento explosivo, nasce de disciplina, curiosidade e uma quantidade absurda de trabalho silencioso feito nas horas vagas, sem ninguém aplaudir. Se você gostou dessa mergulhada na vida de Bram Stoker, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual adaptação de Drácula é a sua favorita? O clássico de 1931 com Bela Lugosi ou o Drácula de Bram Stoker de Coppola, de 1992? E se você quiser, no próximo vídeo eu posso mergulhar na vida real de Vlad, o Empalador, o homem por trás do nome do conde mais famoso da literatura. Até a próxima.